Boa noite, queridos irmãos e irmãs da Primeira Igreja Batista, você que está conosco aí para mais essa celebração online, nós aqui, você na sua casa, celebrando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Nós queremos pedir que você possa compartilhar esse link da nossa celebração com os seus amigos, familiares, os grupos que você participa. Vamos fazer agora uma blitz de compartilhamento desse link, para que o máximo de pessoas possam estar conosco aqui, celebrando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Estamos prontos para mais uma experiência online, uma experiência para a glória e honra do nosso Deus, e nós queremos exaltar e bendizer o nome do Senhor. Que a palavra de Deus, que a celebração, que essa atmosfera do movimento do Espírito Santo possa chegar na sua casa, possa chegar aí onde você está, e juntos possamos entregar o nosso louvor, a nossa adoração ao nosso Deus. Eu gostaria de, antes de orar, ler com você um texto muito conhecido, que está lá no Salmo 150, é um chamado à adoração, é um chamado à reunião, à celebração, para louvar e exaltar o nome do Senhor. Diz assim o texto, Salmo 150, Aleluia, louvem a Deus no seu santuário, louvem-no em seu magnífico firmamento, louvemo-nos pelos seus feitos poderosos, louvemo-nos segundo a imensidão da sua grandeza, louvemo-nos ao som de trombeta, louvemo-nos com harpa e lira, louvemo-nos com tamborins e danças, louvemo-nos com instrumentos de cordas e com flautas, louvemo-nos com símbolos sonoros, louvemo-nos com símbolos ressonantes. Tudo o que tem vida, louve ao Senhor, aleluia. Vamos louvar, vamos magnificar, vamos exaltar e bendizer o nome do Senhor. Deus tem algo de muito especial para a nossa vida nesse dia. Deus tem algo de muito especial para mim, para você, nessa noite de celebração e de adoração ao nome do Senhor. Eu gostaria de que nós pudéssemos unir os nossos corações em oração, pedindo a bênção de Deus sobre a nossa vida, pedindo a bênção de Deus sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre esse cenário que nós estamos vivendo, um cenário de medo, de enfermidade, mas acreditando que Deus é poderoso para realizar coisas extraordinárias. Então vamos unir os nossos corações nesse momento, orando e pedindo a bênção de Deus sobre a nossa vida. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós queremos te, ó Deus, te dar a honra, a glória e o louvor que te é devido, Senhor. Pedimos, ó Deus, que em cada lar, em cada tela, que essa celebração chegue, Deus, a tua presença, Senhor, o mover do teu Espírito possa chegar, Deus, trazendo impacto para as nossas vidas, ó Senhor. Cuida de nós, Senhor, abençoa cada casa, cada lar que está recebendo essa mensagem, esse culto, essa celebração nessa noite, Pai. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia do nosso país, pedimos que o Senhor tenha misericórdia do nosso estado, da nossa cidade, Senhor. Ó Deus, tu é poderoso para fazer coisas extraordinárias, e nós suplicamos a tua bênção, Senhor, sobre aqueles que estão em leito de hospitais, sobre aqueles que estão enfermos, ó Deus. Tu és a cura, Deus, e nós suplicamos, Jesus, que o Senhor haja, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, trazendo cura, ó Deus, transformação, Deus, para a vida dessas pessoas, ó Deus. Ser conosco nesse tempo de celebração, Deus, que não seja apenas um vídeo, que não seja apenas um momento de assistirmos, mas que nós possamos aproveitar esse tempo para celebrar, para te exaltar, para te bendizer, Senhor. Pedimos a tua bênção sobre a nossa vida e oramos o nome que é sobre todo nome, no nome que todo joelho deve se dobrar. É no nome de Jesus que nós oramos agora e para todos sempre. Amém e amém. Sejam bem-vindos mais essa celebração. Adore ao nome do Senhor Jesus. Vamos cantar, adorar e render graças ao nome do Senhor, porque Ele é digno de receber o nosso culto e a nossa adoração. Agora nós teremos um tempo de celebração com a nossa banda, com o nosso louvor, e você aí da sua casa é convidado para celebrar e exaltar e bendizer o nome do Senhor. Vamos celebrar ao nosso Deus juntos e entregarmos o nosso louvor, a nossa adoração a Ele. Agora teremos um tempo de adoração com o louvor da Primeira Igreja Batista. Um forte abraço, estamos juntos celebrando o nome do Senhor.
Aleluia. Te rendemos graças, Senhor, porque Tu és digno de toda a honra e toda a glória. As
Amém, queridos? Agora é nosso tempo de generosidade, nosso tempo de adorar a Deus através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Em algum lugar da nossa tela, depois desse vídeo, nós teremos os dados bancários da conta em que você fará a sua transferência e você terá a oportunidade de exaltar e bendizer o Senhor através da sua generosidade. Então, vamos juntos assistir esse vídeo, e enquanto estivermos apresentando esse vídeo, você tem a oportunidade de exercer a sua generosidade, devolvendo ao Senhor o seu dízimo e a sua oferta. Decidir dizimar e ofertar é uma decisão difícil. Contas de casa, custos da escola, o preço da gasolina, plano de saúde, comida, entretenimento, tudo compete com os limitados recursos que recebemos. E muitas vezes é mais fácil justificar nossas necessidades do que atender ao convite para doar. Mas doar, na Bíblia, é um caminho para nos aproximarmos de Deus, conforme nós confiamos em sua provisão. Vamos ver 3 verdades bíblicas para nos ajudar a confiar nossas finanças a Deus. Verdade número 1. Todo o nosso dinheiro pertence a Deus. O Salmo 24:1 nos diz que ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. Essa verdade nos leva a uma pergunta: não quanto do meu dinheiro eu devo dar, mas sim quanto do dinheiro de Deus eu devo ter. Verdade número 2. Doar uma parte da nossa renda para o ministério de Cristo nos ajuda a lutar contra a cobiça. Querer coisas demais é perigoso para a nossa alma. Mateus 6:24 nos diz que você não pode servir ao mesmo tempo a Deus e ao dinheiro. Verdade número 3. Dizimar e ofertar fortalecerá nossa fé nas promessas de Deus. Filipenses 4:19 diz que Deus irá suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Quanto mais nós encontramos e confiamos nas suas promessas, mais fácil fica ofertar e dizimar. Em Mateus 6:21, Jesus afirma que onde nosso tesouro está, lá também estará o nosso coração. Então, cada vez que você se deparar com a escolha de doar ou não doar, lembre-se de fazer uma pergunta de fé. Eu confio nas promessas de Deus? Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo. Venha o teu reino, dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometidos, como perdoamos quem nos ofendeu. Não deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Nosso Pai, que teu nome seja mantido santo. Venha o
necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não deixeis cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Amém, queridos. Depois desse tempo de adoração, depois desse tempo de rendição ao nosso Deus, depois desse tempo de devolver, de adorar a Deus através do nosso dia, da nossa oferta, através desse tempo de adoração, nós queremos dar as boas-vindas a todos vocês que estão aqui pela primeira vez no nosso campus online, no nosso canal, participando dessa celebração. Agora um momento muito importante na nossa vida, no culto em que nós vamos refletir a palavra de Deus, um momento em que nós vamos ouvir a voz de Deus. E nós gostaríamos de começar esse tempo de reflexão fazendo uma pergunta. Você já sabe qual o sentido da sua vida? Qual o sentido da vida? Para que existimos? Qual o propósito pelo qual existimos? Cabe uma reflexão para mim e para você. Certamente nós entendemos que nós fomos criados com um propósito, nós fomos criados com uma missão. Deus tem algo para a nossa vida e nós não fomos criados por acaso, nós fomos criados com um propósito, com uma missão. Você é alguém que foi criado com um propósito. Você não foi criado para sofrer, você não foi criado para o fracasso, você não foi criado para viver de forma triste, você foi criado por um propósito. Você foi criado para provar de uma vida abundante, para viver uma vida abundante. Foi essa vida que Jesus prometeu. E nós queremos trazer essa reflexão para nós hoje. Eu gostaria de pensar nesse tema, nesse título, a partir da história e da experiência de um grande homem de Deus, que viveu um tempo preso em uma cela, em uma prisão domiciliar, mas mesmo assim, o que ardia no seu coração era o propósito pelo qual ele foi criado, o propósito pelo qual ele veio à existência. E nós queremos focar aqui no propósito da nossa vida e fazemos algumas aplicações, porque entendemos que o motivo da nossa existência, o motivo de nós existirmos é para a glória de Deus, é para glorificarmos o nome do Senhor, é para engrandecermos o nome de Deus, o nome de Jesus. Entendemos também que o motivo da nossa existência, nós existimos para nos envolvermos com Cristo, nós existimos para termos experiências com Cristo. E eu julgo um terceiro motivo da nossa existência é que nós existimos para o outro. Nós existimos para abençoar o outro, nós existimos para ser um canal de bênção, um instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Então existimos para a glória de Deus, para engrandecer o nome de Deus através da nossa vida. Existimos para
existimos para que Deus seja glorificado através da nossa vida, existimos para nos envolver, para termos experiência com Jesus, e existimos também para abençoar, para cuidar, para ser um instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Eu gostaria de ler com vocês um texto muito conhecido por nós, que está lá em Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, uma das epístolas da prisão, em que o apóstolo Paulo nos diz assim, do verso 20 até o verso 26. Olha só o que diz o texto. Paulo diz: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado de dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para que seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Que Deus aplique essa palavra no nosso coração, e nós queremos de forma breve tentar aplicarmos esse texto e tirarmos aqui algumas verdades e aplicarmos essas verdades para a nossa vida, para o nosso jeito de ser. Nós começamos fazendo a pergunta: qual o sentido da vida? E eu, se tivesse de dar um título a essa mensagem, eu daria o sentido da vida. E qual é o sentido da vida? Olhando para esse texto, eu percebo que o sentido da vida está em engrandecermos o nome de Deus, em adorarmos, em glorificarmos o nome do Senhor. É o que diz o apóstolo Paulo no início desse parágrafo que nós estamos lendo. O apóstolo Paulo diz assim: também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. O que Paulo está dizendo, que ele está se colocando à disposição do Senhor, para que ele seja um instrumento de glorificação, de exaltação do nome do Senhor, do nome de Cristo. Eu começo a olhar para esse texto e lembro de um comentário bíblico, em que ele faz um paralelo, uma aplicação desse texto, olhando na questão de um telescópio que faz com que aquelas pessoas, o que está distante, seja aproximado. E o microscópio, ele faz com que o que é pequeno torne-se grande. E é mais ou menos isso que o apóstolo Paulo está aqui tentando demonstrar. Ele diz que a nossa vida deve ser como um telescópio em que as pessoas que estão distantes de Cristo, as pessoas que estão alheias a Jesus, as pessoas que vivem distante de Jesus, através da nossa vida, através do nosso viver, elas sejam aproximadas a Jesus. Então a nossa vida engrandecer a Jesus em nosso corpo, é que durante a nossa vida nós possamos, com o nosso estilo de vida, aproximar as pessoas a Jesus. O que Paulo diz aqui, ele diz: Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida. Olhando na aplicação do microscópio, ele tem o poder de fazer o minúsculo se tornar grande. E fazendo essa aplicação para a nossa vida, nós, como instrumentos de glorificação, como instrumentos que glorificam, que exaltam, que engrandecem o nome de Jesus, através da nossa vida, o Cristo que talvez seja percebido de forma minúscula pelas pessoas, através do nosso jeito de viver, esse Cristo precisa ser engrandecido. Que a minha vida e que a sua vida seja um instrumento para aproximar Cristo àqueles que estão distantes. Que a minha vida e que a sua vida seja um instrumento de engrandecer o nome de Cristo para aqueles que não conseguem perceber a sua grandeza e a sua glória. Queridos, nós fomos criados com um propósito, e a nossa vida tem um sentido, e o sentido e o propósito da nossa vida é glorificar,
é engrandecer o nome do nosso Deus, o nome do nosso Senhor. Qual o sentido da sua vida? Como você tem vivido? Você tem vivido para a glória de Deus, para exaltar o nome de Deus, para engrandecer o nome de Jesus? Ou será que você tem perdido a oportunidade de exaltar, de bendizer o seu nome? O apóstolo Paulo diz assim: o interesse de Paulo é que Cristo seja engrandecido no seu corpo, pela sua vida. Que nós possamos investir a nossa vida para que a nossa vida seja um instrumento de exaltação, de engrandecer o nome do nosso Senhor. O sentido da vida está em engrandecer o nome de Jesus, em glorificar o nome de Jesus, em trazer para perto de Cristo aqueles que estão distantes e engrandecer, em glorificar a Jesus para aqueles que não conseguem perceber a sua glória, a sua majestade. Mas eu também entendo que o sentido da nossa vida está em nos envolvermos com Cristo. O apóstolo Paulo nos diz aqui nesse texto: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo está dizendo: o viver para mim é Cristo e o morrer é ganho. Lembra de um texto que Paulo fala aos Gálatas? Ele diz assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora a vida que tenho no corpo eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. O viver de Paulo aqui, ele estava preso, ele estava em uma prisão domiciliar, mas ele estava vivendo aquele tempo de perseguição, de crise, mas vivendo para a glória de Deus, vivendo Cristo e entendendo que a sua vida encontra satisfação em Cristo, independente do cenário, independente do contexto que você esteja inserido. Se nós encontramos em Cristo a verdadeira satisfação para a nossa vida, mesmo que estejamos passando por dificuldades, mesmo que estejamos passando por tempos de crise, por tempos de limitações, nós vamos viver alegre. O tema dessa carta é alegria, é se alegrar no Senhor. E é isso que o apóstolo, o velho apóstolo preso, está escrevendo a uma igreja, mesmo passando por tempo adverso, por tempo de crise. Ele incentiva outra igreja, outros irmãos, a viver feliz, a viver alegre, a viver Cristo. E viver Cristo é viver para Cristo. Viver Cristo é viver para Cristo. Isso dá uma ideia de servir a Cristo, de ser servo de Cristo, de se colocar à disposição para servi-lo, de ser um instrumento de Deus para servir pessoas, para olhar para Jesus como nosso Senhor e através desse comportamento, dessa posição de servo de Cristo, também servir as outras pessoas. Viver é Cristo, é viver para Cristo, é viver para servir a Cristo. Viver é Cristo, é viver com Cristo, é viver e desfrutar da comunhão com Cristo, é crescer na comunhão com Cristo, é crescer na intimidade com Cristo, é saber que Ele está sempre ao nosso lado. Como diz Mateus capítulo 28, eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Viver é Cristo, é desfrutar de uma comunhão íntima com Cristo, é se tornar amigo de Cristo, é se tornar íntimo de Cristo. Viver é Cristo, viver é Cristo, é viver em Cristo. Viver é Cristo, é viver para Cristo, como servo de Cristo. Viver em Cristo é viver com Cristo, é desfrutar da comunhão com Cristo. Viver é Cristo e viver é Cristo, é viver em Cristo, é estar em Cristo. Quando o apóstolo Paulo usa essa expressão em suas epístolas, ele nos coloca como Cristo, nós sendo a nossa base, é nos identificando com Cristo. Aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. Estar em Cristo vai proporcionar a mim e a você uma nova vida. Aqueles que estão em Cristo são mais do que vencedor. Então estar em Cristo vai proporcionar a mim e a você uma vida vitoriosa. Estar em Cristo é se identificar com Cristo, com a sua missão, com o seu sofrimento, é ser alguém que está vivendo em Cristo.
O viver é Cristo, é viver para Cristo. O viver é Cristo, é viver com Cristo. O viver é Cristo, é viver em Cristo. E o viver é Cristo, é viver por Cristo. Isso dá uma ideia de ser enviado por Cristo, é de ser um representante de Cristo, é estar numa missão, cumprindo uma tarefa dada por Cristo, é representá-lo, é cumprir uma missão. Você tem feito isso, queridos? O que o apóstolo Paulo está dizendo? Para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Eu gostaria que você fizesse um exercício com essa frase. Para você, o viver é o quê? E se você substitui Cristo, se o seu viver não é Cristo, talvez seja o dinheiro, talvez seja uma outra pessoa, talvez seja a fama, talvez seja algo. Quando você substitui o Cristo desse viver, você vai entender e vai colher o resultado. A morte não será ganho. Certamente você perderá algo, perderá a sua própria vida, porque do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, diz o texto. Quando nós colocamos o nosso viver sendo Cristo, apesar da morte ser inimiga, apesar da morte ser triste, é algo que nós não conseguimos explicar. Ela nos abre uma porta para desfrutarmos da eternidade com Jesus. Qual o sentido da sua vida? O sentido da nossa vida: fomos criados para glorificar, para engrandecer o nome de Jesus. Existimos para nos envolvermos com Cristo, para desfrutarmos da presença de Cristo, desfrutarmos da vida com Cristo. E por último, nós existimos para abençoar o outro. Paulo está escrevendo para uma igreja e ele está falando das suas dificuldades. Ele está com dúvida, ele diz: olha, estar com Cristo é infinitamente melhor, é algo absurdamente melhor, estar com Cristo. Mas eu estou dividido, porque se eu ficar aqui e continuar vivendo no corpo, eu terei fruto do meu trabalho, vocês verão fruto do meu trabalho. E ele diz: eu já não sei mais escolher, eu já não sei mais escolher, eu estou pressionado, eu estou pressionado nessa decisão. Eu desejaria estar com Cristo, mas é necessário, versículo 24, contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e para a sua alegria na fé, a fim de que, pela minha presença outra vez, a exultação de vocês em Cristo transborde por minha causa. Aqui aprendemos pela expressão de Paulo que nós existimos para abençoar outras pessoas, existimos para a glória de Deus, para engrandecer o nome de Deus, existimos para nos envolvermos com Cristo e termos experiências extraordinárias com Cristo. Mas essa vida de adoração a Deus, essa vida de envolvimento com Cristo vai nos impulsionar a também a viver para o outro, a ter uma vida pautada para abençoar o outro. O que Paulo diz aqui? Olha, nós existimos para abençoar o outro. Eu estou aqui para que vocês tenham progresso na vida de vocês. Então nós existimos, queridos, para o progresso dos outros, para abençoar os outros, para que os outros possam crescer. Então a minha vida e a sua vida devem ser um instrumento de edificar a vida do outro, de abençoar a vida do outro. Que a nossa experiência com Cristo nos impulsione a amar o outro e abençoar a vida do outro. Nós vemos aqui o coração do apóstolo Paulo, e lá no texto, lá em Romanos, nós vamos perceber que Paulo diz assim: Senhor, eu prefiro ser considerado fora do plano de Deus, não ser salvo, do que o meu povo pereça. Paulo tinha uma paixão muito grande por pessoas,
E aqui ele repete a expressão, olha, estar com Cristo é infinitamente melhor. É algo que não tem como comparar, é incomparável. Mas nesse tempo é necessário que eu permaneça no corpo, eu permaneça com vocês, para que a minha vida seja um instrumento de bênção para a vida de vocês. Que a minha vida, que a sua vida seja uma bênção na vida dos outros. Como diz o texto lá em Gênesis capítulo 12, quando Deus envia Abraão, seja uma bênção. Se tu uma bênção. Nós precisamos ser essa bênção que derramamos, a nossa vida derrama bênção sobre a vida das outras pessoas. Paulo estava interessado no progresso dos irmãos, que os irmãos crescessem. Paulo estava interessado que aqueles irmãos estivessem vivendo a alegria na fé. Ele diz assim: eu vou continuar com vocês continuar para o seu progresso e continuar para que vocês tenham alegria na fé. Viver a fé de forma feliz, de forma alegre. Paulo estava querendo, através da sua vida, gerar esse sentimento no coração dos irmãos. Alegria na fé. Alegria por servir a Jesus. Às vezes acontece algo conosco que nós ficamos desmotivados, ficamos meio que desanimados para continuar a caminhada. Esse tempo que nós estamos vivendo é muito propício a isso. Muitas pessoas ficaram pelo caminho, muitas pessoas se entristeceram na sua caminhada, na sua fé. E o que Paulo está dizendo aqui, que ele queria ficar no corpo para servir aqueles irmãos, para que de alguma forma a sua vida fosse um instrumento de Deus para alegrar a fé dos seus irmãos. E a nossa oração, queridos, que eu e você possamos ser essas pessoas que ao encontrarmos pessoas que estão tristes na fé, que estão desmotivadas na caminhada, que eu e você possamos incentivá-las a continuar, a viver feliz, a viver alegre na caminhada, a ter essa mesma alegria que Paulo estava tendo aqui por servir a Jesus, mesmo preso, mesmo em uma prisão, mas de lá da prisão enviando cartas que tinham o tema de alegria. Se alegre no Senhor, se alegre em Jesus, busque satisfação por servir a Jesus, porque o nosso viver é Cristo, e o morrer estando em Cristo se torna lucro. E é isso que Paulo está dizendo. Paulo está aqui também escrevendo para os irmãos e entusiasmado para que através da sua vida aqueles irmãos possam crescer para a glória de Deus, possam crescer numa vida que glorifique a Deus. Ele continua: a fim de que pela minha presença outra vez a exultação de vocês em Cristo transborde por minha causa. Nós precisamos, queridos, sermos pessoas que ajude outras pessoas a adorar a Jesus. Que a nossa vida seja um modelo, um fator que vai incentivar a outras pessoas a adorar a Jesus. Que as pessoas vejam em nós seguidores de Jesus, que Jesus veja em mim e você verdadeiros adoradores. Que a nossa vida seja um instrumento que impulsione outros também a ter uma vida de adoração, de adorar, de exaltar, de bendizer o nome do Senhor. Qual o sentido da sua vida? Você vive para quê? Talvez você ainda não descobriu, mas eu quero dizer que o sentido da sua vida, você foi criado para a glória de Deus, para engrandecer o nome de Jesus. A sua vida é um instrumento de glorificação do nome de Jesus. Nós fomos criados para nos envolvermos com Cristo, para desfrutarmos da sua presença, para crescermos em intimidades com Jesus. Nós fomos criados para sermos bênção na vida de outras pessoas, para que outras pessoas possam alcançar a maturidade através da nossa vida. Que eu e você, queridos, sejamos desafiados para isso, para aproveitar o tempo que temos aqui. Essa semana eu estava orando e caí num grande quebrantamento. Um quebrantamento que Deus colocava no meu coração, um sentimento de urgência. Era como se a vida e tudo isso ia acabar com um piscar de olhos.
E Deus colocava no meu coração um sentimento de urgência, que nós precisamos anunciar, que nós precisamos viver Cristo, que nós precisamos influenciar pessoas com a vida que temos com Cristo. E queridos irmãos, o tempo está passando. Paulo estava aqui sabendo que a sua partida, que a sua vida estava chegando ao final. E ele estava querendo aproveitar ao máximo a vida que tinha agora no corpo para servir pessoas, para abençoar pessoas. A nossa oração é que Deus possa nos erguer, aquecer o nosso coração de desejo de exaltar, de engrandecer, para magnificar o nome de Jesus. Que eu e você sejamos instrumento de adoração. Que a cada dia nós possamos ser despertados para nos envolver com Cristo, para nos tornarmos íntimos de Cristo, para nos envolvermos, para aprender mais, para conhecer mais de Jesus. E que esse conhecimento, que essa proximidade com Jesus nos impulsione para uma vida diferente, uma vida agradável a Ele. E que depois dessa experiência nós possamos ser enviados como instrumento de bênção para tocar e abençoar pessoas. Que Deus te abençoe, que a graça de Jesus seja sobre você, que Jesus abençoe a sua vida, que você encontre descanso e satisfação em Jesus. Gostaria de orar com você nesse tempo. Se você tem algum pedido a colocar diante do Senhor, se você tem algo a fazer diante de Jesus, coloca a mão no seu coração. Talvez seja a sua família, talvez seja alguém que precise de uma intervenção divina, de algo extraordinário. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Nós cremos no poder de Jesus. Eu estou fazendo uma série de mensagens, lendo uma série de um programa bíblico que chama Orações Perigosas. Às vezes as orações são muito quietas, e nós precisamos de fato sairmos e rompermos crermos e fazermos orações perigosas, orações que realmente acreditem no poder e na grandeza desse Deus. Ore comigo nesse momento. Coloca a mão no seu coração, interceda por alguém que está precisando nesse momento. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o Teu nome. Nós rendemos graças a Ti por todas as coisas. Nós queremos Te agradecer por essa palavra, Senhor. Nos ajuda a engrandecermos o Teu nome. Nos ajuda, Senhor, a nos envolvermos com Cristo. Nos ajuda, Senhor, a abençoarmos pessoas. Ó Deus, a nossa oração é por pessoas que talvez estejam aqui nesse momento necessitadas. Ó Deus, que o Teu poder, a Tua grandeza, Senhor, alcance essas pessoas. Abençoa aqueles que estão passando por algum tempo de crise, de dificuldade, aqueles que estão enfermos, aqueles que necessitam de cura, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, da nossa nação, Senhor. Tu és a cura. E nós suplicamos, ó Deus, a Tua bênção sobre a nossa vida, Senhor. Nos abençoa, nos guarda, Senhor. Cuida de nós, ó Pai. Pedimos a Tua bênção sobre todos que estão aqui nesse momento, participando desse momento de celebração. Ó Deus, obrigado por tudo. Nos abençoa. Pedimos, ó Deus, a Tua bênção no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Deus lhe dê uma semana ricamente abençoada. Ao longo da semana nós traremos informações da agenda da igreja e vamos continuar aqui celebrando e exaltando o nome de Jesus, tá certo? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Uma boa semana para todos vocês em nome de Jesus. Um abraço.